Infelizmente, a arte do silêncio se perdeu em nosso mundo agitado, onde barulho e conversa estão sempre presentes. Mas e se os momentos em que escolhemos não falar fossem tão fortes quanto os momentos em que falamos? Com que frequência paramos e pensamos sobre o que nosso silêncio significa? O estoicismo é uma antiga teoria que ensina as pessoas a se controlarem por meio da razão e da força emocional. É uma ótima maneira de aprender quando falar. Zenão, o fundador do estoicismo, diz que é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Esse ditado sábio levanta uma questão básica. Quantas vezes nos sentimos mal por dizer algo com pressa ou com raiva? O estoicismo não apenas nos diz para não fazer coisas, mas nos ensina a usar o silêncio como uma ferramenta para crescimento e paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a calma confiança de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra poderia. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida, cuidadosamente escolhida. É uma força poderosa, ativa, um plano que pode ajudar a aliviar desentendimentos, proteger-nos do mal e nos ajudar a entender. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos, descobriremos 9 momentos importantes em que escolher o silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador. Antes de prosseguirmos, pedimos que deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos valiosos. Vamos em frente. Número 1. Quando é criticado injustamente. Ser criticado injustamente, de acordo com a filosofia estoica, é uma chance única de se tornar mais forte e mostrar integridade. As principais ideias por trás desse conhecimento antigo vêm de Marco Aurélio, que disse que se algo fora de você te incomoda, não é a coisa em si que está te machucando, mas como você pensa sobre isso. Ele também disse que você pode mudar como pensa sobre algo a qualquer momento. O estoicismo ensina que o que nos incomoda sobre a crítica não é a crítica em si, mas como a vemos e respondemos a ela. Pense sobre isso. Mudar como você vê a crítica pode te tornar mais forte. Consegue pensar em uma ocasião em que ficar calmo diante de uma crítica injusta mudou o resultado? Por exemplo, se você está liderando um projeto no trabalho e seu chefe o critica duramente, uma resposta estoica seria olhar calmamente para o feedback e encontrar insights úteis, enquanto ignora qualquer informação negativa que não seja baseada em fatos. Epicteto disse que essa maneira de agir não só manterá sua paz, mas também sua honra profissional. Não fale sobre sua teoria, viva-a. Para viver pela filosofia, é preciso responder com calma e bem pensada, em vez de defensiva. Deixe a qualidade das suas respostas e, finalmente, seu trabalho falar por si. Não responder quando criticado injustamente não é apenas um ato passivo, é estratégico. Abrace o chamado do estoicismo para focar no que podemos controlar, nossas respostas e atitudes. Essa força silenciosa transforma um possível conflito em um sinal de sua força pessoal e dedicação filosófica. Ao enfrentar as dificuldades da vida, pense em como o silêncio pode ajudá-lo. Quais oportunidades podem surgir se você escolher o silêncio pensativo em vez da fala impulsiva? Como essa prática pode não apenas melhorar sua paz de espírito, mas também influenciar aqueles ao seu redor? Incorporando princípios estoicos em nossas vidas diárias, especialmente quando somos injustamente criticados, nos alinhamos com uma filosofia que valoriza a força do caráter acima da aprovação temporária dos outros. Isso promove o crescimento pessoal e inspira outros a fazerem o mesmo, especialmente no mundo de hoje, onde a ostentação e a autopromoção muitas vezes abafam a humildade. Número 2.
Silêncio estoico em meio a ostentações. Imagine que você está em um evento de networking onde um colega de trabalho está se gabando exageradamente sobre seus recentes aumentos e estilo de vida extravagante. Você pode sentir a tentação de combater a ostentação dele com suas próprias conquistas. No entanto, o estoicismo nos ensina o poder da contenção. Se você escolher o silêncio, manterá a calma e deixará que as palavras dos outros revelem quem eles realmente são. Dessa forma, você economiza sua energia para conversas mais profundas. Esse método não apenas protege sua honra, mas também faz com que você pareça alguém seguro de suas próprias realizações, que não necessita de aprovação externa. Nesta teoria, o silêncio não é um sinal de passividade, mas sim um sinal de silêncio estratégico, que demonstra conhecimento e confiança. Outro sábio estoico disse que aquele que não deseja ser superado em número por maiores benefícios não deve retribuir um benefício com outro. Ele deve retribuir muitos de uma vez. Na vida real, isso significa que você não deve responder a ostentações vazias com palavras, mas com a graça silenciosa de suas ações e a qualidade de seu caráter. Com que frequência você se vê respondendo à história de sucesso de outra pessoa com uma das suas próprias? O que pode acontecer se você, em vez disso, escolher ouvir plenamente, reconhecendo as realizações da outra pessoa com um aceno ou sorriso, enquanto mantém sua atenção em suas próprias virtudes e objetivos? Aceitar o silêncio estoico em meio a ostentações é uma maneira de viver uma vida não marcada pela competição, mas pela felicidade e sucesso interior. Isso cria uma atmosfera onde se pode prosperar pacificamente e com sucesso, baseando-se na autoestima genuína e no valor pessoal, em vez de medidas comparativas. Por favor, reflita sobre esta lição e aplique o que você aprendeu em sua vida diária. Como aceitar o silêncio pode melhorar sua vida e relacionamentos. Escreva suas ideias e histórias no espaço abaixo. Vamos trabalhar juntos para tornar a vida um do outro mais pacífica e feliz. Número 3. Ao lidar com a raiva. Quando estamos com raiva, pode parecer como uma tempestade selvagem que varre toda a razão e calma. No entanto, no meio dessa tempestade, a filosofia estoica oferece um refúgio seguro. Um momento de silêncio que nos ajuda a lidar com esses sentimentos intensos. Epicuro, uma figura conhecida do estoicismo, disse para ficarmos em silêncio na maior parte do tempo e só falarmos quando necessário. Agora, imagine um dia no trabalho em que o erro de um colega lhe causa horas de trabalho extra. Seu primeiro instinto pode ser reagir com raiva. Mas o que aconteceria se você escolhesse o silêncio em vez disso? Ao não reagir com raiva, você se dá tempo para pensar na situação de forma mais objetiva. Essa pausa pode impedir que o conflito se agrave e pode levar a soluções construtivas, em vez de discussões acaloradas. Pense sobre isso. Quantas vezes reagir rapidamente com raiva fez você se arrepender depois? Como as coisas poderiam ser diferentes se você tirasse um momento para se acalmar antes de falar? Marco Aurélio, outro estoico renomado, nos aconselha em seus escritos: quão piores são os resultados da raiva do que as coisas que nos deixam com raiva. Esse pensamento nos faz refletir sobre o que acontece depois que nos irritamos. Na maioria das vezes, os efeitos de uma explosão de raiva são piores do que a própria causa. Pense em Nelson Mandela, um líder famoso que, mesmo após anos de prisão, decidiu perdoar seus agressores em vez de guardar rancor. Essa decisão não só melhorou sua vida, mas também levou um país à reconciliação. Usar o silêncio quando estamos com raiva não significa esconder nossos sentimentos. Significa escolher uma resposta alinhada com o nosso melhor eu. Essa prática não apenas melhora sua paz interior, mas também
leva a melhores relacionamentos e a uma vida mais bem-sucedida. Ao lidar com as inevitáveis frustrações do dia a dia, lembre-se de que o silêncio pode ser seu santuário, um lugar onde a sabedoria prevalece. Adote-o e você descobrirá que a resposta silenciosa é não apenas a mais profunda, mas também poderosa. A raiva é um sentimento normal que todos experimentam em algum momento da vida. No entanto, a raiva descontrolada pode prejudicar. Número 4. Silêncio em meio a rumores infundados. Quando as pessoas falam umas com as outras, as histórias podem se espalhar como folhas levadas por uma rajada de vento. Quando esses rumores são falsos, eles podem causar danos e confusão. A filosofia estoica nos oferece uma resposta poderosa: o silêncio. Pense na história de uma professora em uma pequena cidade que foi injustamente acusada de má conduta. À medida que os rumores se espalhavam pela comunidade, a professora escolheu não alimentar o fogo negando ou explicando o que havia acontecido. Em vez disso, ela confiou em sua honestidade e integridade para se manter firme. Esse silêncio não é uma rendição passiva, mas uma decisão sábia baseada na sabedoria estoica. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre seus pensamentos, não sobre eventos externos. Entenda isso e você será forte. Quantas vezes já vimos palavras ditas impulsivamente piorarem as situações? Como o silêncio pode proteger você das flechas de falsas acusações? Ao se recusar a comentar, a professora permitiu que a excitação inicial da comunidade diminuísse. Com o tempo, sem novas provas para alimentar os rumores, a verdade tornou-se sua defesa. Isso ilustra a crença estoica de que devemos nos concentrar no que podemos controlar, nossas reações e ações, em vez de nos preocuparmos com como as histórias se espalham, algo que não podemos controlar. Epicteto disse uma vez: se alguém diz coisas ruins sobre você, você deve sempre elogiá-lo. Esse método contra-intuitivo sugere que reagir à negatividade com positividade, ou neste caso, com silêncio, pode interromper e até reverter o curso de interações improdutivas. Quando falsas acusações são feitas, manter a calma pode demonstrar respeito e confiança na verdade. Para aplicar isso em sua vida, pense na importância de esperar para responder a histórias até que a tempestade passe. Lembre-se de que a melhor maneira de manter sua paz e imagem é viver de acordo com os ideais que você prega, sem lutar contra cada murmúrio. Em situações como essa, o silêncio não é apenas uma forma de autoproteção, é também uma demonstração de sua dedicação aos princípios estoicos. Assim, ao enfrentar as dificuldades nos relacionamentos pessoais e profissionais, deixe que o silêncio estoico o guie através do caos de falsos rumores, encontrando nele o caminho para uma vida pacífica, feliz e bem-sucedida. Número 5. Como lidar com a perda? Como você lida com o silêncio absoluto que segue uma grande perda? A perda é uma experiência humana comum que geralmente deixa um vazio cheio de tristeza e confusão. No entanto, o estoicismo oferece uma maneira única de lidar com a dor. Por exemplo, C.S. Lewis, um famoso autor que escreveu sobre sua dor após perder sua esposa no livro A Dor Observada, disse: a dor que sinto agora é a felicidade que eu tinha antes. Essa é uma maneira profundamente estoica de pensar. Os estoicos acreditam que nossas experiências são parte de um fluxo natural maior da vida e que a perda e o amor sempre andam de mãos dadas. Sêneca, um famoso filósofo estoico, tem muito a dizer sobre esse assunto. O dia que tememos ser nosso último é, na verdade, o aniversário da eternidade. Como sua resposta à perda pode mudar se você enxergar isso como uma mudança, em vez de um fim? O que você pode ganhar ao aceitar o silêncio que vem depois da perda, dando a si mesmo tempo e espaço para pensar e se curar?
Após a morte de sua esposa, Lewis não tentou preencher o silêncio com explicações ou distrações. Em vez disso, ele usou esse tempo para explorar profundamente seus pensamentos e sentimentos. Isso reflete a crença estoica de que as dificuldades podem ser usadas para o crescimento pessoal. Sua jornada pelo luto mostrou como manter uma mente calma pode ajudar alguém a lidar com uma dor emocional profunda, transformando-a em uma compreensão mais profunda da fragilidade e da beleza da vida. O silêncio, após uma perda, não é uma maneira de esconder ou negar o que aconteceu. É uma maneira de se dar tempo para relaxar, refletir e seguir em frente. Encontre significado além da dor que você está sentindo agora, permitindo que seus sentimentos sigam seu curso sem forçar um fim prematuro. Pense em como você lidou com perdas no passado e como a prática estoica do silêncio reflexivo pode ajudá-lo em futuros momentos de luto. Como esse método pode não apenas transformar sua própria cura, mas também ajudar na cura daqueles ao seu redor. Uma das coisas mais difíceis da vida é lidar com a morte. É desafiador enfrentar o luto e a tristeza quando se perde algo importante, como um ente querido, um emprego ou uma grande oportunidade. O estoicismo, uma antiga filosofia iniciada por Zenão de Cítio em Atenas, nos oferece conselhos atemporais sobre como lidar com esses tempos difíceis. Adotar uma visão estoica pode nos ajudar a ser fortes e em paz, mesmo quando perdemos algo muito significativo. Número 6. Navegando na ignorância com graça estoica. Você já conheceu alguém cujas ações mostram claramente que essa pessoa não entende do assunto, mas cuja crença é tão firme como se fosse a de um especialista? Embora essa situação possa ser perturbadora, ela oferece uma oportunidade perfeita para praticar a paciência e a graça. Galileu, o renomado cientista que defendeu o heliocentrismo durante uma época de forte crença no geocentrismo, é um excelente exemplo de como lidar com a ignorância. Mesmo enfrentando oposição feroz e sendo condenado à prisão domiciliar, Galileu manteve sua honra e dedicação à verdade, frequentemente optando pelo silêncio diante de falsas acusações e da ignorância alheia. O estoicismo nos ensina que podemos controlar apenas como respondemos, e não as ações ou crenças das outras pessoas. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, afirmou que temos poder sobre nossa mente, não sobre eventos externos. Compreender isso nos dá força. Imagine aplicar essa perspectiva na próxima vez que você encontrar alguém com pensamentos errados. Como mudaria a forma como você responde se soubesse que o controle está em suas mãos? O silêncio de Galileu não foi um sinal de fraqueza, mas uma poderosa declaração de sua honestidade e crença no que havia descoberto. Ele sabia que a verdade não precisa ser sustentada por palavras. Ela pode se firmar por seus próprios méritos ao longo do tempo. Essa abordagem se alinha à ideia estoica de focar nas próprias ações e aceitar que as crenças dos outros estão além do nosso controle. Ser gracioso significa entender os limites do seu poder e escolher suas batalhas com sabedoria. Significa ser paciente e compreensivo, mesmo quando a situação é frustrante. Essa prática não apenas leva a uma vida mais pacífica e feliz, mas também ajuda você a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, focando no respeito e no sucesso a longo prazo, em vez de na vindicação imediata. Pense em como o silêncio pode ser uma reação graciosa à ignorância em sua própria vida. Como esse método pode melhorar seus relacionamentos e sua própria saúde. Deixe a história de Galileu inspirá-lo a praticar o silêncio estoico, transformando situações potencialmente conflituosas em oportunidades para demonstrar paciência e sabedoria. Número 7. Como lidar com rumores.
Deve ter havido muitas vezes na sua vida quando você foi o assunto de uma história, ouvindo sussurros que se intensificavam à medida que se espalhavam. Essa é uma reação humana normal, mas permanecer em silêncio pode mudar completamente a situação. Pense na história de uma líder comunitária, cuja dedicação à proteção do meio ambiente levou a rumores infundados sobre ganhos pessoais. Em vez de abordar cada boato, ela permaneceu focada em seu trabalho, lembrando das palavras de Marco Aurélio: "A melhor vingança é ser diferente daquele que te machucou." A decisão dessa líder de permanecer em silêncio e continuar sua defesa permitiu que suas ações falassem mais alto do que qualquer rumor. Seu comportamento exemplifica um conceito estoico essencial. Não são os eventos externos que nos incomodam, mas como reagimos a eles. Como sua vida seria diferente se você ignorasse os rumores com silêncio? Que força você poderia ganhar ao decidir não explicar, mas continuar em seu caminho? Se alguém disser coisas ruins sobre você, e for verdade, Epicteto nos aconselha a corrigirmos nossos erros. Se for mentira, este líder sábio não apenas manteve a paz, mas também mostrou ao seu povo que as mentiras não merecem atenção, convidando-os a rir delas. Aqueles que não acreditavam nela lentamente perderam a fé nos rumores, mas sua atitude calma e comprometimento inabalável demonstraram que o silêncio estoico pode ajudar a preservar sua imagem e autorrespeito. Esta história mostra como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna, revelando que nossas reações a informações falsas podem alimentar o fogo ou apagá-lo. Ela também demonstra que o silêncio não é uma escolha passiva, mas uma forma ativa e poderosa de deixar nossas vidas e resultados mostrarem quem realmente somos. O silêncio, ao lidar com conversas e enfrentar a perda, nos mostrou um caminho para a paz e compreensão. Marco Aurélio disse uma vez: "Não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um." No espírito de suas palavras, vamos praticar a força profunda que pode ser encontrada no silêncio, decidindo quando falar e quando ouvir. Isso nos ajudará a viver uma vida pacífica, feliz e gentil. Sinta-se à vontade para aplicar esses princípios estoicos em suas conversas cotidianas e observe como o poder do silêncio reflexivo pode transformar sua vida para melhor. Se você achou esta reflexão profunda e útil, clique no botão curtir. Deixe um comentário com seus pensamentos e não se esqueça de compartilhar essas ideias filosóficas com todos que você conhece. Se você é novo no canal, inscreva-se para mais lições profundas sobre o estoicismo que o ajudarão a crescer continuamente. Até as próximas lições.